Que alegria poder estar falando com você, meu amado, minha amada, você que neste momento está assistindo este vídeo. Eu queria passar para você algumas coisinhas que eu tenho aprendido. E dentro do entendimento que eu estou compreendendo e entendendo esta palavra, a palavra do Eterno, eu queria passar para você algumas coisas. Você sabe que uma das coisas que mais amedronta o ser humano é a palavra Satanás e a palavra inferno. Você pode ver que na tradição religiosa eles usam muito a palavra: se vocês não aceitarem a Cristo, vocês vão para o inferno. Se vocês não derem o dízimo, vocês vão ser visitados pelo devorador, por Satanás. E eu estou há quase 2 anos estudando a palavra, examinando, para que eu não venha passar para vocês algo que seja enganoso. O importante é a gente passar algo que venha satisfazer o desejo do nosso coração. Porque, na verdade, quando a gente tem o entendimento da palavra, a gente entra numa terra fértil. É a mesma coisa de você comprar uma chácara, um terreno, e você descobrir que naquele terreno é um terreno fértil, e ali até ouro você pode encontrar. Então o que você vai fazer? Você vai escavar aquilo ali para encontrar um bem que venha satisfazer os seus desejos, a sua vontade. E é isso que a palavra é. A palavra não é uma palavra de condenação. Você pode ver que a própria palavra, ela diz que Deus amou o mundo. Deus amou aquele mundo aonde viviam os judeus, e Ele nos ama também. Então, se Deus amou, como é que Deus iria criar um ser de cauda para atormentar as pessoas? Como é que Deus iria criar um inferno aonde seria jogado as pessoas? Então, meus queridos, eu gostaria de ler 2 textos que vai nos trazer esta interpretação. É a forma que eu interpreto. Uma coisa que eu quero que você entenda também, que você não venha seguir aquilo que eu estou passando, mas que você venha procurar dentro da palavra aquilo que ela revela. Porque as pessoas leem um texto separado, um versículo separado, e ele então cria em cima daquele versículo uma doutrina. E isto tem aprisionado muita gente. Eu queria falar nesta oportunidade sobre inferno. Muitas pessoas têm esse lugar como um lugar de tormento, um lugar de que a pessoa morrer, vai para esse lugar, vai ser atormentada, aonde há fogo, aonde o enxofre, e o fogo não. Amados, não existe inferno. Eu tenho procurado dentro da palavra aonde Deus criou o inferno. Não criou. Deus nunca criou esta palavra inferno. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. A única coisa que eu estou analisando é que nos tempos passados, os gregos, eles criaram uma doutrina severa diante de um Deus chamado Hades. Este Deus era severo. Então as pessoas que morriam iam para este local chamado inferno, chamado Hades, que não tem nada a ver com as escrituras, com a palavra. É uma religião, uma crença grega. Não tem nada a ver comigo. Aonde os romanos também seguiram a mesma perspectiva, o mesmo pensamento de raciocínio, amedrontando as pessoas para que elas aceitassem a palavra. Então, se você não vem para a igreja, você vai para o inferno.
este inferno não existe. É uma criação das pessoas para amedrontar o ser humano. Eu estava analisando agora a palavra Sheol. A palavra Sheol era o lugar para onde iam os mortos, por isso o sinônimo é sepultura. Quando a pessoa morre, vai para onde? Para a sepultura. Sepultura, a pessoa morre, por exemplo, as pessoas dizem assim, quando você morrer, se você não aceitar a palavra, você vai para o inferno e lá vai haver ranger de dentes e choro. Eu pergunto para você, eu já perdi uma irmã e um irmão. Esta minha irmã, ela não existe mais, fisicamente não existe mais. Aí você pergunta, mas Carvalho, mas existe o Espírito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra, o pó volta ao pó. E o Espírito volta a Deus. Então, onde é que está aí o inferno? Se a palavra garante que o pó volta ao pó, que é esse corpo, essa matéria que foi criada, essa matéria adâmica. Esta é a matéria chamada Adão. Mas o Espírito, que são filhos de Deus, como diz a palavra lá em Gênesis capítulo 1, não me lembro agora o versículo, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então este homem e esta mulher que ele criou é o homem interior, o Espírito. E lá no capítulo 2, a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra. Quando ele formou, ele não disse aqui está a nossa imagem. A formação do pó não foi a imagem de Deus, foi apenas a imagem que ele criou, né, um ser para habitar ali os seus filhos, que é o Espírito. Eu gostaria de ler aqui rapidinho, porque eu não quero tomar muito tempo, Mateus capítulo 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Isto é o Yahshua falando, Jesus de Nazaré falando com aquelas pessoas sobre a bondade de Deus. Eu pergunto, você tem filho? Quantos filhos você tem? Tem uns que tem 10, tem outros que tem 8, tem outros que tem 5. Na atualidade, o máximo são 2. Por exemplo, eu tenho 2 netos. Eu não acredito que o meu filho vai pegar o meu filho pedindo, aliás, o meu neto pedindo para ele um pão, ele vai chegar lá e está aqui, uma pedra. Coma! Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Ou se ele lhe pedir peixe, ele vai lá, pega uma serpente, toma, coma. Amados, se nós que somos seres humanos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Eu, José Carvalho, não acredito que esse Deus é perverso assim. Não acredito. Eu acredito que Ele é amor e que Ele dá o de melhor para nós e jamais iria criar um inferno para mandar os seus filhos para este determinado lugar. Então esta é a primeira palavra. Se você é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará pão, peixe e coisas boas aos seus filhos. Quanto à morte e aqueles que vão para o inferno, como diz aqui que Sheol é sinônimo, é sepultura, ou lugar de silêncio dos mortos, Sheol nunca teve, em hebraico, a ideia de lugar de suplício para os mortos. Nunca. Então, meus queridos, Sheol
Hades, sepultura, inferno é uma coisa só. Então, inferno é sepultura, Sheol é sepultura, Hades é sepultura, aonde os mortos vão. E depois que eles morrem, vejam só o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 4. Olha só, quando eu morrer, diz lá na palavra que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. Ele disse: Senhor, faça com que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e molhe meus lábios, ou minha língua. Quando morre tem língua? Quando morre tem os olhos? Quando morre tem alguma coisa? Não tem mais nada, meus irmãos. Mais nada. Acaba tudo aqui, ó. Capítulo 9 de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Um cão vivo pode fazer alguma coisa, pode caçar alguma coisa, e um leão morto, você pode deitar sobre ele, pisar, chutar, não vai acontecer nada. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então morreu, acabou. Só vai vigorar uma coisa: é o homem interior que está dentro deste corpo, deste véu. Este sim, diz Eclesiastes capítulo 12, vou até virar a folha aqui, Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra, e foi o corpo que foi consumido e esqueceu tudo, como era, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Versículo 6, até o seu amor, e o seu ódio, e a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma. Vou ler de novo. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Então este pó, eu vou dizer pó, que somos pó, esta carne não tem nenhum vínculo com céu ou inferno, vira pó. Cumpre-se a palavra de Deus, vira pó. O pó volta à terra, que assim foi formado o corpo lá em Adão, e agora o espírito volta a Deus que o deu. Então esta é a minha palavra, este é o meu entendimento. Se você gostou, dá o seu like. Se você gostou, participe. Mas a palavra que eu tenho aprendido, tenho compreendido, é exatamente esta: não existe inferno. É simplesmente uma palavra que foi surgida lá dos gregos, e isso veio de lá para cá, né? Hades quer dizer um deus grego muito severo, e eles criaram então a palavra Tártaro, que quer dizer este inferno, para que as pessoas fossem para lá. Mas morreu, acabou. O corpo não significa mais nada depois de morto. Pega o corpo de uma pessoa morta, coloque no seu quarto lá deitado na cama, para ver se alguma coisa vai acontecer. Vai sim, vai apodrecer, vai cheirar mal. Então este corpo aqui, com todo respeito, um dia vai se tornar pó. Mas o homem que está aqui dentro, o homem espiritual que Deus deu, o espírito, os filhos que veio habitar neste corpo, com uma experiência carnal e sanguínea,
então este corpo espiritual volta para Deus que o deu. Um abraço, Deus abençoe, uma boa tarde para você, ok?